Então, algumas das vozes foram trocadas porque o SBT não dublou tudo na mesma época. Dublou em lotes separados. 83, 84, 88, 90, 92, chegou a dublar 98, 99, 2012. Aí o SBT não contava que, infelizmente, nesse meio de tempo, alguns dubladores iriam falecer. O primeiro mesmo, o mais importante a falecer, foi o próprio Marcelo Gastaldi, que dublava o Chaves. Morreu em 95, infelizmente. Se o Silvio Santos tivesse mandado dublar tudo nos anos 80 e até o começo dos anos 90, a gente teria uma dublagem padronizada, né? Uma dublagem mais direitinha. Mas infelizmente isso não aconteceu. Infelizmente. Chaves e Chapolin começaram como esquetes dentro do programa Chespirito. Chapolin no final de 1970, Chaves em março de 72. Eram quadros de 10 minutos dentro deste programa chamado Chespirito. Aí, mas esses dois quadros começaram a fazer mais sucesso, então em 73 os dois ganharam um programa próprio, Chaves e Chapolin. E os dois programas começaram em 73 e terminaram em 1979. Em 1980, Chaves ainda teve um episódio apenas, que foi o da lavadora, da Dona Florinda, mas aí depois voltou a fazer parte do programa Chespirito. O programa Chespirito durou de 1980 a 1995. Então, a partir de 1980, tanto Chapolin como Chaves deixaram de ser um programa separados e passou a ser apenas quadros, esquetes do programa Chespirito. E tanto Chaves como Chapolin acabaram de vez, até dentro do Chespirito, em 92. Os dois atores saíram porque quiseram. Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, queria estrear o seu próprio programa na Televisa. Tinha até dado certo, mas aí Chespirito queria que lhe dessem créditos da autoria do personagem e o Villagrán não concordou, então saiu. Daí o Kiko recebeu uma proposta muito boa de trabalhar na Venezuela, ganhando um bom dinheiro, parece que era $100 mil, segundo algumas matérias da época, para fazer o seu personagem lá. Então ele chinelou para a Venezuela fazer seus programas lá. Já o Seu Madruga, em 79, segundo uma matéria de uma revista da época, ele pediu um empréstimo, não era nem um empréstimo, era um adiantamento de salário para ele quitar uma casa em Cuernavaca, no México. Só que aí o Chespirito não quis adiantar o salário dele, não quis fazer esse empréstimo, e aí ele ficou chateado com o Chespirito e resolveu sair da série em 79, o Seu Madruga. Nesse tempo ficou trabalhando em circos, em apresentações circenses. Algumas pessoas afirmam equivocadamente que o Seu Madruga saiu por consideração ao Carlos Villagrán, ao Kiko, mas isto é fake news, isto é mentira. Inclusive o próprio Villagrán afirma isso, mas isto não é verdade. Já vi uma matéria de 1981, quando o Ramon retorna para o elenco de Chespirito, que isso é mentira. O próprio Ramon desmentiu, disse que não foi por causa do Kiko. Ele voltou para o elenco em 1981. Então o Ramon retorna em 1981, fica no elenco do programa Chespirito só esta temporada. E aí ele ainda aparece em um esquete de 1982, mas aí sai de vez, parece que por problemas com a Florinda Mesa. Os programas de Chespirito ficaram no ar cerca de 25 anos ininterruptos. Não tinha reprise, exceto nas férias de janeiro do fim do ano. Então o programa era inédito, todo ano, toda semana. Então ele refazia essas histórias a cada 2, 3 anos, para que as pessoas pudessem rever algumas histórias, já que o programa não era reprisado. A Televisa só foi reprisar depois dos anos 2000. Antes disso, não. Você vê que tem várias versões, por exemplo, da saga das Novas Vizinhas, 72, 75, 78, 87. Então era para apresentar esse roteiro, essa história, para outras gerações, já que o programa não era reprisado. O Jaiminho, esse que vocês estão vendo aqui em cima, ele apareceu em 79 como um tapa-buraco. Era para ser apenas uma participação especial, como tantos outros atores fizeram participações especiais em Chaves. Então ele apareceu no finalzinho de 79, em 1980 ele só fez 1 ou 2 esquetes e depois saiu, porque ele não era do elenco fixo. Ele foi fazer participações em outros programas humorísticos da Televisa. Em 81, o Ramon volta para o elenco e aí Chespirito pensava que talvez fosse ficar de vez, mas ele sai no mesmo ano e por causa da saída do Ramon foi que Chespirito chamou o Jaiminho de volta, somente por isso, em 82 ele volta. Então os dois nunca se encontraram em Chaves porque um apareceu para substituir o outro, então um substituto ele não vai contracenar junto com quem ele foi substituir.
Nenhum. Nunca fizeram um filme do Chapolin. Hoje em dia, o Aventuras em Marte é vendido como telefilme, mas Chespirito tomou a decisão de não levar nenhum dos personagens da TV para o cinema. Infelizmente. Não, esqueça isso. Não, isso não é certo, isso não é verdade. Cronologicamente, isso seria impossível, porque os episódios de Acapulco foram gravados em 1977 e o Kiko só saiu um ano depois. A confusão se dá porque este episódio de Acapulco foi reprisado entre 78 e 79. Reprisado. E atualmente ele é vendido desse jeito, no final de uma temporada, começo de outra. Mas ele foi de 1977. Então esqueça essa lorota. O próprio Villagrán também equivocadamente fala que é desse jeito, mas não é. Fala que Boa Noite Vizinhança foi homenagem pra ele, mas não foi. Não caiam mais nessa. Acapulco, 77. Não tem como saber disso com precisão, porque alguns episódios infelizmente foram perdidos e não foram mais achados. Mas Chaves tem cerca de 273 episódios comuns, mais uns 39 que sabemos que estão perdidos. E Chapolin tem cerca de 250 episódios comuns, mais 41 episódios que estão perdidos mundialmente. Outro também que sofreu desfalque com as ações da Televisa. Tanto ele como a Florinda entraram em 1972. O primeiro sketch que ele fez com Chespirito foi a paródia de Sansão e Dalila, e a Florinda foi a paródia de Dom Juan Tenório, ambos em 72. Sim, depois de ter tido 6 filhos com a primeira esposa, a dona Graciela, ele se submeteu a uma vasectomia e aí não pôde mais ter filhos, por isso que a Florinda não é mamãe. Já respondi isso em outros stories, depois olha nos destaques, os destaques chamado Melhora SBT. Enfim, o sangue já tá subindo de raiva agora só de lembrar. Porra de SBT, cara, desencana, sai de SBT, vai pro YouTube, o YouTube tem tudo. Assiste no Multishow Play, no Multishow Play tem tudo, no Now, no Vivo Play, mas desencana de SBT. A Televisa não distribui mais cerca de 80 episódios da série clássica de 73 a 79. E sem contar o Chespirito dos anos 70 e os Super Gênios da Mesa Quadrada. Vixe! 500 episódios juntando todos de Chaves e Chapolin. Dá cerca de 500, mais ou menos. Eu só fiz arredondar. Mas eu tô falando dos episódios comuns. Os perdidos mundiais é cerca de 80. Que é muito, infelizmente. Por engano, não. O médico aconselhou a mãe dele, a dona Elza, a abortar, porque parece que o bebê ia nascer sequelado. Um remédio que ela tomou, alguma coisa assim. Mas felizmente ela não seguiu o conselho médico. Guillermo Cárdenas. Ele era amigo de Chespirito e fazia parte da produção, né? Da equipe de produção. Ele não aparecia porque ele não falava, ele só era mais um figurante. Figurante narigudo, como o pessoal fala. A Maria fala no seu livro que o elenco gravava durante a primeira semana de cada mês. De segunda a sexta eram as gravações. Então o mesmo episódio, sim, tanto de Chaves como de Chapolin, não era só no mesmo dia que era gravado, né? Não era em sequência. Então todos os episódios do mês seguintes eram gravados na primeira semana do mês anterior e o resto do mês era tirado para fazer apresentações, os shows, trabalhos pessoais individuais de cada um. A atriz que fazia a Chiquinha, Maria Antonieta de las Nieves, saiu no final de 1973 para ter seu único filho, Gabriel. Em 1974, ela assinou contrato. Em 1974, ela assinou contrato com a TV Azteca para apresentar o programa Pampa Pipiltzin, porque o salário seria muito melhor do que com Chespirito. Então ela mudou de canal, por isso que durante todo o ano de 74 ela não aparece. Foi o sketch Los Marcianos, ou El Marciano. É o sketch dos Marcianos, do Marciano lá de 1970. Provavelmente esse é o primeiro sketch do Chapolin dentro de Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Adão Gomes, ele é bem complexo, porque ele foi o primeiro programa que a Televisa encomendou para Chespirito escrever. Ele não ia interpretar, ele só ia escrever. Teve teste para ser o cidadão, ele acabou pegando o papel e aí gravou todo em preto e branco. No fim dos anos 70, ele gravou em preto e branco Cidadano Gomes, e aí só foi ao ar um ano depois, e aí dizem que foi um sucesso. Aí depois,
Aí, quando foi em 1973, junto com a estreia de Chaves e Chapolin, o Cidadão Gomes retorna numa versão colorida. Os roteiros foram regravados com um elenco de Chaves e Chapolin que a gente conhece e colorido. Só que em 73, Chespirito sofre um acidente de trabalho, ele dá um tiro com a bala de festim na mão, paralisa as gravações de Chaves e Chapolin e o Cidadão Gomes sai de vez também, deixa de ser gravado. Só volta em 1994. E aí, em 1994, no programa Con Humor al estilo de Chespirito, Chespirito resolve ressuscitar o Cidadão Gomes em sketches que também eram regravações dos anos 60 e 70. O Cidadão Gomes é a história de um homem que sofreu um acidente automobilístico e aí ele perde a memória. E depois disso ele passa a ser uma espécie de Don Quixote, defendendo pessoas que ele não conhece e se atrapalhando. Foi o ator mexicano José Luis Fernández, que aqui no Brasil ganhou o apelido de Negão.